da ausência da falta de pensão alimentícia, ela ainda se agravaria sobremaneira se, além disso, fosse negado o contato, negado o acesso da criança ao genitor devedor de alimentos ou à genitora devedora de alimentos. Acresça-se a isso que nem sempre o atraso ou não pagamento da pensão alimentícia decorre de ato ilegal. Pode decorrer, por exemplo, de um desemprego ou de uma situação momentânea de incapacidade econômica. Nada obstante, ainda que não seja isto, o fundamento de justificação do pagamento de pensão alimentícia é o binômio possibilidade e necessidade, enquanto que o fundamento de convívio paterno-filial, por exemplo, da criança com a sua genitora, é o afeto. Também por essa razão, preponderantemente com base no afeto, que a resposta tende a ser negativa, regra geral. É isto. 2, 1, 2, 3 e... Agora, Tarsila, uma outra coisa que eu acho muito importante para quem está se preparando para o OAB é a chamada preparação mental. Nesses 20 e tantos anos aí de experiência com o exame de ordem, eu já vi centenas de alunos que estavam prontos do ponto de vista cognitivo para a prova. Tinham estudado tudo, 8, 10 horas por dia. Mas chega no dia da prova, dá aquele branco, aquele nervosismo e ele não consegue a aprovação. Então, eu vou te perguntar como é que está a sua preparação mental para a prova, porque eu sempre digo que a preparação para o exame de ordem envolve a parte cognitiva de estudar, de adquirir, de assimilar os conhecimentos, mas também envolve a sua preparação mental, a positivação da sua mente para que você alcance os seus objetivos. Como é que está a sua preparação mental? Bom, claro que isso é extremamente importante, é um dos pilares para a aprovação. Mas a minha estratégia no momento é, primeiro, ficar perto de pessoas positivas. Segundo, não escutar críticas que não vai te levar a lugar nenhum, porque pessoas para puxar para baixo tem muito, não dê ouvido. Terceiro, eu tenho como mentalidade de pensar assim: você fez o seu melhor? Você estudou o que você podia? Se você fez, então vai. Porque se não for agora, vai ser depois. Porque você fez o que você podia, o possível. Então, isso me ajuda muito. Isso não bota uma carga negativa nos meus ombros, dizendo, mas eu podia ter feito diferente. Então, isso, acho que na cabeça de alguém prejudica muito. E também eu tenho muita fé, né? A gente lê a Bíblia e fala com Deus, que eu acredito no Senhor. E, assim, é aquilo. Faz o teu melhor. Se não der certo, não é a tua hora. Mas você fez o seu melhor. Então, não vai ficar se martirizando se não der certo. Vai tentar de novo. Vai. Não desiste. Só vai e faz o teu melhor. Se cerca de pessoas positivas, se cerca de pessoas que são sonhadores, que se colocam para frente, vai com eles e vai dar tudo certo. Então, o meu método é esse. Que bom, você deu uma aula agora. Você falou de 3 pilares que são fundamentais. Então, o importante é você acreditar em você e pensar positivo, como você falou. O que você fala, o que você pensa e o que você expressa vai acontecer. Então, a positividade, pensar positivo é fundamental. Por isso que, durante o último treino, eu sempre faço lá o grito da vitória, 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 e mando vocês fazerem no dia da prova, justamente para vocês
pegar essa energia positiva tão necessária. E a fé também, né? Eu também sou cristão e você tem que se agarrar a Deus e, claro, suplicar a Ele, saber que a gente é muito pequeno perto dele, né? E todo mundo sabe que é Deus que define quando, o que e o momento, não é verdade? Meu nome é Jorge Florencio, sou delegado de Polícia Federal, sou de Goiânia, Goiás, tenho 29 anos, pós-graduado em Criminologia e Segurança Pública e pós-graduado em Direito Público. Eu tenho até uma curiosidade que um grande diferencial na minha preparação para a OAB foi um aulão que eu fiz do CERS. Foi em Goiânia, foi uma aula presencial, foi o primeiro contato que eu tive com o CERS. Foi chamado de UTI CERS, que era uma aula de revisão de véspera para a OAB. Inclusive, eu conheci pessoalmente o Renato Saraiva e toda a turma à época. Foi uma experiência muito interessante nos meus estudos, que inclusive foi muito útil na minha aprovação para a OAB. Referência no ensino jurídico de qualidade, a Faculdade CERS já soma mais de 20 mil profissionais do direito qualificados ao longo dos últimos anos. Seus professores estão entre os juristas mais renomados do país e eles estão prontos para te ajudar a desenvolver as habilidades necessárias para se tornar um profissional de destaque. Se você busca uma pós-graduação em Direito, faça a melhor escolha. Faculdade CERS. Pensou Direito? Pensou CERS. A evolução da assinatura. Meu nome é Vinícius Campos, de Balneário Camboriú. Eu consegui aprovação no exame de ordem no 30º exame com o recurso da Adverum. Eu precisava de 0,30, estava com 5,70. Eu tinha direito a mais 1,2. A OAB ela nunca dá tudo o que tu precisa, então quanto mais perfeito for teu recurso, melhor. A Adverum não só fez o recurso perfeito, como também me entregou ele pronto em 24 horas. Eu consegui o 0,30 que eu precisava para passar. Então, eu indico a todo mundo que não perca as esperanças, que dá para passar sim na OAB com recurso. Olá, minha gente queridíssima! Uma dica muito especial sobre um tema que a banca adora cobrar na prova da OAB. De acordo com o artigo 1º da Constituição, não se permite a secessão, ou seja, o desfazimento do vínculo federativo. Se houver alguma tentativa nesse sentido, temos o mecanismo da intervenção federal, previsto no artigo 34, inciso 1º da Constituição, para defender a federação. Joguem duro no estudo e até a próxima dica! Conquiste seus objetivos com a pós-graduação de referência em apenas 6 ou 12 meses e receba o certificado em até 30 dias após a conclusão do curso. Transforme-se como profissional em mais de 20 opções de cursos. Faculdade CERS. Pensou Direito? Pensou CERS.
galera, boa noite. Vocês que estão aí nessa noite maravilhosa assistindo ao vivo essa live. Um bom dia, uma boa tarde para quem vai assistir depois a gravação. Resolvemos aí fazer essa live, já que hoje, o dia todo, né, os alunos muito apreensivos, todos perguntando se cabia recurso, o que nós achamos da prova, se cabia recurso, muitos com 37 pontos, outros com 39, todo mundo muito nervoso, muito ansioso. Primeiramente, eu queria falar para vocês que também nós, professores, ficamos bem chateados com a prova que foi aplicada, porque a gente já estava acostumado com o padrão Fundação Getúlio Vargas, e que não era, diga-se de passagem, nunca foi um padrão fácil de aprovação no exame de ordem. Estatisticamente, desde 2010, quando a FGV começou a aplicar o exame de ordem, a taxa de aprovação na primeira fase nunca foi superior a 50%. Nós sempre tivemos, em média, entre 30%, às vezes 25%, 30%, 35%, 40% de aprovação na primeira fase. Ou seja, o funil já era um funil grande. E a prova já não era uma prova fácil, a prova ficou uma prova complexa. Se o aluno não estudasse, não passava mesmo. Mas havia um padrão. Você tinha lá uma quantidade de questões consideradas fáceis, outras questões consideradas médias e as questões consideradas mais difíceis. Mas havia um padrão nas últimas provas. E a gente esperava que isso acontecesse no exame de ordem 32. Ao que parece, né, o doutor Zé Alberto Simonetti, que é o coordenador nacional do exame de ordem, também esperava isso, tendo em vista que ele declarou numa live no dia 9 de maio de que ele não faria a prova mais difícil do que as anteriores. Ele queria manter o padrão, ele não queria aumentar o grau de dificuldade. E, inclusive, na ocasião, ele disse que seria uma covardia se ele fizesse isso. E aí veio a prova ontem, mas, infelizmente, não foi isso que aconteceu. Logo após a prova, nossos professores começaram a fazer o gabarito 6, começaram a corrigir a prova e os professores já falaram, a prova está difícil, a prova está difícil, a prova está difícil. Quando muito, cara, isso aqui está mediano, mas o resto está difícil. Não tinha ninguém que falou a prova estava fácil. Então, a gente já começou a perceber que a prova estava muito complexa, muito difícil. Por exemplo, as questões empresarial, segundo a nossa professora Renata Lima, estavam terríveis. Questão de direito constitucional envolvendo o Banco Central, questões que quase não caem na prova. Processo de trabalho caiu, para vocês terem uma ideia, procedimento sumário, que nem existe mais na prática no Brasil. Ninguém usa mais procedimento sumário no Brasil e foi cobrado na nossa prova. E aí, o que acontece? Quando a gente foi verificar, assim, pela conversa dos alunos, a gente percebe claramente que a maioria esmagadora, acima de 80%, não passou no exame de ordem. Ou seja, a prova foi um caos para todos que foram realizá-la. E, se não bastasse isso, né, todos os alunos, todo mundo passou por um momento, tem passado por momentos difíceis, desde março do ano de 2020, desde março do ano passado, quando iniciou a pandemia, né, todo mundo tendo que ficar recluso, todo mundo tendo que ficar isolado, quantas pessoas da família, quantos amigos, quantos parentes todos perderam, né, e nós ficamos, vocês, alunos, ficaram mais de um ano muitos precisando exercer a profissão, precisando da carteira da OAB para trabalhar, e impossibilitados de trabalhar em função da pandemia. E eu não estou responsabilizando a OAB por isso, não. Só estou dizendo que isso é fato. Então, todo mundo sofreu no último ano, não é verdade? E a gente tinha a esperança que viesse uma prova justa. Aqui ninguém está defendendo, eu não defendo, nenhum professor meu defende que a prova seja fácil. A gente não quer isso, gente. Agora, tem que ser uma prova que seja compatível com o objetivo dela mesmo. O objetivo aqui não é formar um juiz, não é formar um magistrado, mesmo Ministério Público, não é formar um pós-doutor, não é nada disso. Aqui são estudantes que se formaram, estão se formando e querem iniciar, olha o que eu estou dizendo, iniciar uma nova profissão. Então, você tem que realmente fazer uma prova que obrigue o candidato a saber os requisitos mínimos técnicos para ele exercer a profissão. Mas daí é você fazer uma prova que realmente tem questões difíceis, questões que não são no dia a dia, não vão ajudar em nada na profissão do advogado, de fato irrita e incomoda muito a todos vocês e a nós também.
Bom, esse é um panorama do que aconteceu. Hoje, o que nós temos aí? Parece que milhares de alunos com 37 pontos, com 38 pontos, com 39 pontos, dependendo da anulação de uma questão, de 2 questões, de 3 questões, e perguntando a Salim, perguntando a Rogério, perguntando a Flávio, perguntando a Matheus, perguntando a José, perguntando a todo mundo. E aí, eu faço o curso, eu não faço o curso, eu compro por segunda fase, eu não compro por segunda fase, vai anular, não vai anular? Veja, em primeiro lugar, nenhum dos nossos professores pode garantir questões anuladas, gente. Não depende de mim, não depende do Salim, não depende do Rogério, vai depender da banca examinadora e da OAB. Já houve provas, inclusive, que a OAB anulou de ofício, passou por cima da banca e anulou de ofício. Algumas ocasiões já aconteceu isso. Tem outras que não. Então, vai depender do sentimento da OAB, né, em relação a tudo isso. A nossa obrigação é apontar questões que realmente caibam recurso. Uma outra característica, eu jamais viria para cá para inventar uma questão que fosse possível de recurso apenas para fazer média com vocês. Isso não faz parte da história do Renato Saraiva, não faz parte da história dos meus professores. Se nós estamos aqui hoje falando sobre recurso, é porque a gente acredita realmente que essas questões foram mal formuladas, elas induzem a erro, elas merecem, né, serem anuladas. Agora, se vão ser anuladas, eu não sei. Em relação a vocês que querem fazer curso no SES, a gente tem o chamado Seguro SES. Você tem a opção de comprar o curso segunda fase, e se por acaso, ao sair o resultado, você não passou para a segunda fase, você converte aquele crédito para fazer um outro curso de primeira fase. Foi a solução que nós encontramos, foi a alternativa que nós encontramos para poder ajudar vocês. Mas, enfim, hoje nós trouxemos aqui o Rogério e o Alexandre para falar de 5 questões. Vamos começar com o Rogério, que vai falar sobre 2 questões de direito do trabalho, em que nós achamos que cabe recurso, e depois o Salim vai falar de 2 questões de processo penal e mais uma de penal, que ele também indica como questões que cabem realmente recurso. Rogério, a palavra está com você. Quais seriam as questões de direito do trabalho que você acha que merecem ser anuladas? Lembrando que, quando a questão é anulada, toda a pontuação. Muita gente estava com 40 pontos. Se anular uma questão, eu vou ficar reprovado? Não, gente. Você que fez 40 pontos, você está garantido, porque isso não vai piorar, só vai melhorar. O que poderia piorar é se houvesse retificação do gabarito. Não é letra A, é letra B. Aí, você que acertou, poderia ter errado e ficar reprovado, mas não é o caso. E não tem nenhuma questão onde a gente pede a retificação do gabarito, mas sim anulação. Vamos lá, Rogério. Boa noite, professor Renato. Boa noite, meu amigo Salim. Boa noite, nossos alunos. Sejam todos muito bem-vindos para esse nosso bate-papo. De fato, tivemos uma prova muito ruim, uma prova que não mediu nada, do meu ponto de vista, e foi bem maldosa, podemos dizer, né? Bom, e aí, até sendo bem sincero, a prova de Direito do Trabalho foi fácil. Ela foi uma prova muito fácil, Direito do Trabalho. Processo, não. Mas Direito do Trabalho foi uma prova muito fácil. Só que ela foi mal formulada em 2 questões. E como o professor Renato Saraiva falou ontem, falou muito bem, olha, quem faz a prova não sou eu, então quem fez a prova é que tem um problema. E a gente não pode deixar de passar isso para vocês, até porque, ao que me parece, até o momento, só eu e o professor Renato Saraiva identificamos essas 2 questões em trabalho para recurso e a gente continua comprando a ideia. Eu não sei se tem o slide, eu acho que a gente tem o slide, a produção vai colocar aqui. Na prova branca, não sei se começa pela branca, a questão 73, a questão da Regina, vai aparecer ali para vocês. A questão da Regina, vocês vão se lembrar dessa questão da Regina. O que acontece? Resumindo, a Regina sofreu 2 descontos, contribuição do INSS e previdência privada. Tinha um plano de previdência privada. Sem nenhum problema, sem nenhuma maldade, tudo certo na questão. O desconto do INSS, o desconto previdenciário, previsto na lei previdenciária, na lei 8.212/91 ou no decreto 3.048. Sem nenhum problema, certíssimo. O desconto é possível. E em relação ao plano de previdência privada, pode ser efetuado desconto? Pode, porque foi pactuado, é contratual. Maravilha, certíssimo. Então, quem colocou lá, o INSS é o desconto legal e a previdência privada, um desconto contratual, acertou a questão. Só que a minha preocupação, do Renato também é a mesma coisa, é de quem não colocou essa alternativa, porque chegou no comando da questão, e aqui que está o problema. Assinale a opção que indica de acordo com a CLT.
Meus amigos, de acordo com a CLT, me desculpe, tem que estar previsto na CLT. A CLT não tem nenhum artigo que fale em desconto previdenciário. Não tem. A CLT não tem nenhum artigo que dispõe sobre desconto de plano de previdência privada. O que tem é uma súmula do TST, a súmula 342, e repito, em relação ao desconto da Previdência, o desconto do INSS, é a legislação previdenciária, não é de acordo com a CLT. E mais um detalhe, por isso que ao longo do dia é bom que a gente vai vendo as coisas, né? Se você pegar a questão de número 70, olha que interessante, professor Renato. A questão de número 70 era uma questão que envolvia terceirização. Lei 6.019 de 74. Olha o que ele coloca no comando da questão. Sobre a hipótese, de acordo com a norma de regência, fabuloso, fantástico. A norma de regência pode ser tudo, inclusive a CLT, e a resposta não era a CLT. Como é que na questão 73 da Regina, ele fala de acordo com a CLT? Se é de acordo com a CLT, eu preciso ter o fundamento dos dois descontos em algum dispositivo da CLT, o que a gente não encontra. Repito, o INSS, legislação previdenciária, e o plano de previdência privada, que a gente até trata muito nas aulas, súmula 342 do TST. E eu vou além. Se você pegar as questões anteriores que vocês fazem, a gente sabe que vocês treinam muito com a gente isso, tem lá o comando da questão, de acordo com o entendimento sumulado pelo TST. Parou. Se é de acordo com o entendimento sumulado pelo TST, eu sempre brinco na aula para vocês. Se não sabe a súmula, se não sabe a OJ, vai perder uma questão fácil, porque é o comando da questão que diz tudo. Então, querido examinador, desculpe, se é de acordo com a CLT, você precisa mostrar para a gente quais são os artigos da CLT que autorizam o desconto do INSS e também da Previdência Privada. Estou até agora procurando e não consigo localizar. Muito bem. A próxima questão, são duas de trabalho, é a questão 74 da prova branca. Eu estou me baseando aqui, depois a gente vai colocar das outras cores. É a do Godofredo. Uma questão tranquila. Fala que o Godofredo era vendedor, vendeu um carro de 30 mil, o carro foi parcelado em 10 parcelas de 3 mil, ele recebe comissão por isso, comissão tem natureza salarial. A questão indica, de repente, para tentar pegar vocês, que o Godofredo foi dispensado por justa causa, até fala isso, mas, enfim, não prejudica em nada. E o gabarito da questão foi, o empregador poderá pagar a comissão ao empregado dispensado de acordo com a respectiva liquidação ao longo do tempo. Ok. Se você for no artigo 466, parágrafos 1º e 2º, você tem uma aula sobre isso, sobre a comissão, sobre esse parcelamento. Eu até brinco na aula, lembra? Entra no caixa da empresa, vai para o empregado. Entra no caixa da empresa, vai para o empregado. É assim que funciona. Só que tem um detalhe, minha gente. O empregador poderá? Me desculpa. Não sou expert em língua portuguesa, não. Mas o básico é o básico. O empregador poderá? Isso aqui é uma faculdade. Não, desculpa. O empregador não poderá. O empregador deverá. Podia até colocar assim a questão. O empregador poderá, já que teve justa causa, uma situação muito desgastante, o empregador poderá pagar tudo no momento da rescisão. Lindo, maravilhoso, está certo. Não vai ter nenhum problema. Agora, o empregador poderá pagar a comissão? De novo, eu desafio algum professor de língua portuguesa vir falar que eu e o professor Renato a gente está errado. Porque se ele poderá pagar a comissão, criou-se uma faculdade para o empregador. E desculpa, essa comissão já está incorporada, é direito adquirido desse empregado. Assim como é o saldo de salário, a mesma coisa, minha gente. Não tem ninguém falando aqui de férias proporcionais, nada disso. A gente está falando de comissão. Então, poderá, desculpe, examinador, não poderá não, deverá. São essas as duas questões passíveis de recurso. Sr. Renato, completar alguma coisa? Existe uma terceira questão que a gente entendeu que não caberia recurso, mas os alunos têm reclamado bastante, que é aquela questão do teletrabalho, né, que a resposta é o artigo 75D de dados. Você tem essa questão aí, não tem, Rogério? Eu tenho. A questão do Luiz porque o que acontece? Quando você trabalha na modalidade de teletrabalho, o empregador fornece a cadeira, fornece o computador, muitas vezes o empregador dá uma ajuda de custo, né, para o trabalhador pagar a conta de luz, a internet. No SES mesmo, nossos trabalhadores, eles têm em casa, têm a cadeira, têm o computador e recebem uma ajuda de custo, de ajuda de internet e de luz.
Só que nesse caso desses dois trabalhadores, que era um casal de trabalhadores, se eu não me engano, sei lá, era um médico, veja aí, Rezende. Não, eles é um casal que trabalhava na empresa, é pequenininha, teletrabalhadores, eles precisavam da resma de papel, toner para trabalhar, é isso que envolvia a questão. Isso. O problema é que aí a resposta que a banca colocou como correta, e eu também coloquei, foi por que eu coloquei? Porque era a interpretação literal, transcrição literal do artigo 75D de dado da CLT. Ou seja, esses materiais de expediente são utilizados, isso tem que ser previsto em contrato formal, em contrato escrito. É essa banca. O que a galera está reclamando, Rezete, é que também caberia outra resposta correta. E, salvo engano, é a letra B. Coloca aí, lê as respostas aí. A letra A diz, cada parte deverá arcar com 50% dos gastos. Não, nem pensar. Errado. A empresa deverá arcar com o gasto porque é seu risco do negócio. Estão achando que é essa. Algumas pessoas estão achando que é isso. É porque, na prática, é realmente a empresa que paga. Agora, não foi isso... Autoridade, né? A CLT. A CLT diz que isso tem que ser fixado em contrato escrito. Por isso que nós não colocamos isso como questão passiva de recurso, porque quando está previsto explicitamente na norma, gente, é muito difícil a gente convencer o examinador dele anular a questão, porque na norma diz que tem que estar em contrato escrito. Está entendendo? Mas eu respeito as pessoas e vocês, alunos, que acham que poderiam recorrer dessa questão. Eu não vejo, acho que nem Rezende... Também não vejo. Para você obter sucesso nesse recurso. Mas, como o recurso é livre, aqueles que também acharem que devem recorrer dessa questão, fiquem à vontade. Eu acho que não vai funcionar. Mas torço que funcione e que eu, Rezende, estejamos errados. Lembre, nós estamos ao lado de vocês. Agora, essas duas, com certeza, o poderá não é poderá, o empregador não poderá, o empregador deverá pagar. E a outra questão, eu não tenho culpa se o enunciado está errado. Ele falou de acordo com a CLT. A questão do INSS não está na CLT, está na lei previdenciária. E a questão da previdência privada está na súmula 342 e não no artigo da CLT. Isso induz a erro o candidato. Então, na minha visão, essas duas estão claras que cabem a anulação. Não é isso? Vamos passar, então, Rogério. Diga lá, Rogério. Deixa eu só concluir, e até, só para fechar aqui, pessoal, até pelo histórico da banca, aconteceu no exame, acho que foi mais de um exame, mas um exame eu sei que foi anulado. Uma questão, não sei se os nomes são esses, tá, gente? Só para exemplificar, que ele começava com o nome da questão, Pedro, funcionário da padaria tal, fez isso, isso e isso. Aí, no final, ele colocava assim, de acordo com a CLT, Luciano poderá. Quer dizer, ninguém falou de Luciano a questão inteira, falou do Pedro, e ele colocou um Luciano no comando da questão. Isso já aconteceu. Eu já vi questão assim sendo anulada. Foi anulada por erro material, justificaram lá e anularam a questão. Eu acho que um pouco, posso estar forçando, mas um pouco parecido. Então, assim, eu acho que é muito prudente eles se inclinarem nessas duas questões de trabalho, a gente está torcendo muito, e porque, assim, de cara, quando eu e o professor Renato, a gente corrigiu a prova, a gente falou, opa, peraí, mas isso não está na CLT, e no comando da questão está a CLT, então isso aí, isso é uma armadilha muito grande para o aluno, porque o aluno que estudou, o aluno que participou das aulas, ele pensou, com certeza, INSS na CLT, Renzete não me ensinou isso, Renato não me ensinou isso, pelo amor de Deus. Aí não dá, né? Aí é forçar demais. Pois é, essas seriam as duas questões de trabalho que nós identificamos. Mas agora nós temos questões interessantes que cabem em recurso, segundo nosso professor Alexandre Salim, tanto de processo penal como de direito penal. Vou passar a bola para o Alexandre Salim, nosso mestre, sabe tudo, entendeu? Nosso torcedor do Internacional. Tá difícil. Tá difícil torcer para o Internacional, tão difícil quanto essa prova de ontem. Professor Renato, meu querido professor Renzete, olha, ouvindo vocês dá até vontade de querer estudar trabalho, viu? Vocês sabem que eu me dei conta ontem, eu estou há quase 20 anos, né, nesse mundo da OAB, e eu me dei conta que ontem, analisando as 6 questões de penal e as 6 questões de processo penal, eu não marquei nenhuma nível fácil. Vocês acreditam nisso? Das 12, nenhuma. Eu marquei moderado e difícil, nenhuma fácil.
Não foi assim, ó, pessoal, saiu da curva essa prova, tá? Uma boa noite a todos vocês que estão aqui no YouTube conosco, tá? Nossos alunos CERS, muitos falando da questão do médico, né? Eu peço para a equipe preparar primeiro o processo penal. A gente vai começar com a 65 processo penal branca, tá? Aquela do inquérito policial. Então, uma boa noite a todos vocês. Essa prova saiu da curva, pessoal, tá? Eles pediram RDD em processo penal, regime disciplinar diferenciado. Não foi, olha, foi prova nível magistratura em algumas questões, Renato. Mas vamos lá. Põe na tela aí para a gente. Aline, só antes de você iniciar, só uma lembrança aqui que a equipe técnica pediu para lembrar, que no nosso site, no gabarito, gabarito.ses.com.br, anotem aí, gabarito, no chat, bota no chat aí, Ronzete, gabarito.ses.com.br, lá nós temos todas as questões da prova comentada, inclusive as questões objeto de recurso comentada pelos nossos professores. Então, além dessa live, você encontra lá no gabarito.ses.com.br todas as questões comentadas, principalmente aquelas que cabem em recurso. Desculpe, meu irmão. Vamos lá, com certeza. Não, e assim, algumas a gente confia, né, na anulação. A gente, como disse o professor Renato, nós não sabemos o que passa na cabeça da banca, né? Mas eu acredito em uma anulação, tá? Pelo menos em uma de penal, aquela do médico ali. Há duas respostas possíveis, uma que eu acredito que não foi o gabarito, aquela mais sensata ainda, mas eu já falarei sobre elas, né? E lembrando que nós temos 55 dias, de hoje até a segunda fase. 55 dias. Por exemplo, você que está pensando ainda em fazer a segunda fase em penal, não sabe se vai se inscrever agora, não vai, está com 38, está com 39, está com 37... Quer dizer, a minha sugestão é começar. Use o seguro CERS. Você não vai perder. Quer dizer, o conhecimento se adquire, não se perde. Tá? O máximo que pode acontecer é você não passar e usar esse crédito depois para o próximo exame, para a próxima preparação. Nós temos um cronograma de segunda fase que são 60 passos, são 60 dias. Tá? A gente já está começando no dia 55. Então, a gente não tem tempo a perder. Tá? Eu falarei sobre a segunda fase numa live amanhã, às 8 horas da manhã. Convido todos vocês. Vamos lá. Alô, produção, por favor, me ponham a 65. É a 65 branca que está aí na tela, né? Bom, aqui, da mesma forma que o professor Rogério Renzetti falou, quer dizer, o problema está no enunciado da questão. O problema está no comando da questão. Eu vou fazer como se fosse um passo a passo com vocês, direcionando aqueles que têm interesse em recurso, tá? Bom, vamos lá. Diz assim: após concluído inquérito policial para apurar a prática de crime de homicídio em desfavor de Jonas, o MP requereu o arquivamento por falta de justa causa. Toda a questão é saber. O MP pediu o arquivamento. Vocês estão vendo que diz lá, ó, o MP requereu o arquivamento. Não é o MP arquivou. O MP pediu o arquivamento. Tá? Isso é muito importante, atenção. O MP pede o arquivamento por falta de justa causa. O arquivamento do inquérito policial, eu ensino para vocês durante as minhas aulas aqui do CERS, ele faz, regra geral, coisa julgada formal. Ou seja, não impede o desarquivamento se surgir uma prova nova. Qual é o fundamento? Artigo 18 do CPP e a súmula 524 do STF. Então, uma vez arquivado o inquérito policial, ele pode ser desarquivado porque o arquivamento faz coisa julgada formal. No entanto, a jurisprudência dos tribunais superiores vai dizer que há situações excepcionalíssimas em que o arquivamento faz coisa julgada material, impedindo o desarquivamento. Quais sejam a atipicidade, a extinção da punibilidade pela prescrição, a excludente do crime, por exemplo, uma legítima defesa, uma causa de exclusão da ilicitude. Agora, nada disso veio na questão. A questão, depois que o MP pediu o arquivamento, surge uma nova testemunha.
Então, houve o arquivamento por falta de justa causa. Surgiu uma prova nova, uma testemunha nova que não havia sido inquirida, não havia notícia da testemunha. O MP, ele pode pleitear o desarquivamento? Pode, deve. Artigo 18 CPP, súmula 524 do STF. Então, não há nenhuma dúvida de que o gabarito sim, pode promover o desarquivamento do inquérito, pois a decisão de arquivamento fez apenas coisa julgada formal no caso concreto. Mas aí vai a minha resignação quanto ao comando, quanto ao enunciado. Como é que o comando diz que o MP pediu o arquivamento e depois, no gabarito, diz que o MP promove o desarquivamento? Porque se ele pede para arquivar, ele pede para desarquivar. Professor, seja mais claro. Vamos lá. Quando veio o pacote anticrime, nós temos uma nova redação do artigo 28 do CPP. Como é que nós faremos, eu já estou falando no futuro, com os inquéritos policiais? Eu sou promotor, não vou mais pedir que o juiz arquive o meu inquérito. Eu vou promover o arquivamento do meu inquérito policial e submeter esse arquivamento para a homologação ou não do Conselho Superior do MP, como nós já fazemos com os inquéritos civis. Esta é a nova redação do 28. Então, não tem mais pedir para arquivar ou pedir para desarquivar. Só tem um detalhe, pessoal. O 28, redação nova do CPP, num canetaço do ministro Fux, à época vice-presidente do STF, foi suspenso. O 28 do CPP foi suspenso até a deliberação do plenário do STF. Então, como o novo 28 do CPP foi suspenso, nós continuamos com a sistemática antiga. Qual é a sistemática antiga? Eu, promotor, peço para o juiz arquivar, eu, promotor, peço para o juiz desarquivar. Eu não tenho poderes para eu, de ofício, desarquivar. E como é que veio na questão? O MP requereu o arquivamento, correto. Só como é que está no gabarito? O MP promoveu o desarquivamento. Não. O MP pede para arquivar e o MP pede para o juiz para desarquivar. Então, o comando está errado. Primeira questão de processo. Meus queridos amigos da produção, vamos passar a 69. Olha essa aqui. Essa aqui eu confesso para vocês. Salim, só lembrando o pessoal que ainda não é inscrito no canal do YouTube do SES, para se inscrever aí no canal do YouTube do SES. E se está gostando da live, dê seu like aí, que isso ajuda esse vídeo a alcançar ainda mais pessoas. Dê seu joinha aí, seu like, tá bom? Valeu, Salim. Maravilha, meu comandante. Bom, a próxima questão é a 69 da branca, tá? Bom, você que tem outra cor, a questão começa assim. Em 14 de 1 de 2021, o Valentim reincidente. Essa é a questão. Bom, essa questão tem o gabarito certo. Mas nós temos uma outra alternativa que traz um posicionamento minoritário dentro de uma doutrina balizada no processo penal brasileiro. Então, como é que nós temos duas alternativas aqui? Uma que reflete o posicionamento majoritário, foi o gabarito, e outra que reflete um posicionamento minoritário. Isso não poderia vir numa prova objetiva. Pode até ser numa discursiva lá na frente. Agora, numa objetiva, mesmo que seja posicionamento minoritário, não pode. Porque quem leu, por exemplo, a doutrina do Auri, o professor Auri, nosso professor aqui do SERS, da pós-graduação, lá de Ciências Criminais, o sujeito errou a questão. Porque, veja só, toda questão passa pelo seguinte. O Valentim é reincidente. E aí o Valentim pratica o artigo 14 da Lei de Armas, do Estatuto do Desarmamento, a Lei 10.826. A pena é de 2 a 4. O juiz de ofício decreta a preventiva dele. Bom, ali todo mundo já sabia, porque eu falei disso na véspera, lá no nosso último treino. O juiz não pode decretar mais a preventiva de ofício. Pacote anticrime. Tenho certeza que todos acertaram. O problema vem a seguir. Olha só. As hipóteses de admissibilidade da preventiva estão no artigo 313 do CPP.
E o artigo 313 do CPP, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou mostrar para vocês o 313 do CPP. Olhem na tela comigo. Compartilhei. Eu abri o CPP e eu estou colocando o 313. Então, quando cabe a preventiva? O que prevalece, pessoal? Prevalece que cada inciso é independente um do outro. Cada inciso tem vida autônoma aqui. É o que prevalece. Então, no primeiro inciso, se o crime é doloso e tem pena máxima superior a 4 anos, já cabe a preventiva. Só que na questão, eu tenho um crime que tem pena de 2 a 4. A pena não é superior a 4. Então, não caberia preventiva por este primeiro inciso. Mas, como eu te disse, prevalece que cada inciso existe de per si, tem vida autônoma, não tem cumulação de requisitos aqui. Então, no segundo inciso, eu tenho a reincidência em crime doloso. É o caso do Valentim. O Valentim é reincidente em crime doloso. Então, o gabarito é: não poderia ter sido decretada de ofício e, pela ausência de contemporaneidade, apesar de a pena máxima por si só, não impedir o decreto prisional na situação diante da reincidência. Beleza! O gabarito reflete a posição majoritária. Mas, como eu disse para vocês, há posicionamento minoritário. Se vocês tiverem aí a doutrina do Auri, olhem, é um dos autores que, em posicionamento minoritário, vai defender que este inciso 2, ele não existe de per si, que não é razoável a preventiva só em face da reincidência, que eu precisaria combinar este inciso 2 com o primeiro inciso. Então, a reincidência depende de o crime ter pena máxima superior a 4 anos. Isto significa, pessoal, para nós concluirmos esta questão de processo, que nós temos o gabarito refletindo o posicionamento majoritário. Eu já disse para o pessoal, o gabarito é esse, e era mesmo. Agora, há uma outra alternativa que reflete um posicionamento minoritário. Há 2 respostas, portanto, possíveis. Uma majoritária e uma minoritária, mas as 2 refletem doutrina. Há defesa de doutrina balizada nas 2. E, por fim, vamos à grande polêmica, meu comandante. Salim, antes de você passar para a terceira questão, muitas pessoas estão perguntando como é que funciona o seguro SES. Funciona assim: você compra o curso, você está com 36, 37, 38, 39, você compra o curso de segunda fase do SES, você automaticamente já tem direito ao seguro SES. Quando sair o resultado oficial, se você não alcançou os 40 pontos, a gente transforma esse valor que você pagou em crédito e você pode adquirir um curso de primeira fase e continuar seus estudos. Aqui acreditamos que ainda esse ano nós vamos ter aí a OAB número 33, exame de ordem deve ser, salvo engano, lá para outubro, entendeu? Então, funciona assim o seguro SES. Você compra com segunda fase, se não alcançou, se é o resultado final, não alcançou 40 pontos, você pula para um curso de primeira fase sem nenhum ônus. Beleza, Salim? Perfeito, perfeito. Por isso que o pessoal tem que começar agora. Porque, pensem, vocês que estão com 38, com 39, então nem se fala, né? Quer dizer, se esperar mais um pouco, quer dizer, é um dia a menos na preparação. Hoje são 55 dias até a prova. Amanhã são 54. Semana que vem já são 40 e poucos dias. Daqui a pouco não dá mais tempo para preparar. E, obviamente, a gente não vai esperar a correção do recurso. Não dá, vai ser isso, vai ser perto da prova já. Então, tem que começar agora. Tem que começar agora, tá? Bom, e a questão do médico? A questão do médico. Eu sustentei a minha posição contrária do gabarito. Tá todo mundo falando aqui, né? Excelente esse professor. Obrigado, meus queridos. Muito obrigado aqui. Estou lendo aqui os comentários de vocês. Eu sustentei desde o início o meu posicionamento. Vamos lá. A questão do médico, pessoal, ponho na tela aí, é em direito penal agora, a 61 branca. Começa assim: após uma discussão em razão de futebol, Paulo efetua um disparo. Vamos lá.
Eu vou explicar para vocês como é que foi o fato narrado hipoteticamente na questão. Eu vou chamar de A, de B e de C. O A quer matar o B. O A dispara contra o B para matar e acerta o B. O B está ferido, é levado por familiares ao hospital, ele precisa de ajuda médica. Há um médico plantonista no hospital. O médico plantonista vê a gravidade da vítima. Só que o médico plantonista, Renzetti, ele cruza os braços dizendo, eu estou em greve. O médico plantonista não atende um paciente que está morrendo ali dizendo, eu estou em greve. E aí a vítima morre. E olha o que a banca diz. A banca diz assim, ó, ficando demonstrado que o não atendimento médico contribuiu para o resultado morte. Bom, eu lembro vocês daquele caso clássico do hospital que pega fogo. Pensem comigo, o A, querendo matar, dispara contra o B. O B está ferido. O B é levado para o hospital. Durante o atendimento do B, acontece um problema, um curto-circuito, e o B morre porque a enfermaria ela pega fogo. O B morre queimado no incêndio. Aí eu pergunto a vocês, o incêndio no hospital é uma circunstância superveniente, ou seja, o que vem depois do tiro, previsível? O incêndio no hospital se situa dentro de uma cadeia causal normal? É natural que a pessoa morra por um incêndio do hospital? Porque seria diferente se dissesse, foi para o hospital, pegou Covid e morreu. Bom, aí a Covid entra na esfera de previsibilidade do atirador. Responde pelo resultado morte. Agora, se ele atira para matar e a pessoa morre pelo fogo, é claro que o fogo quebra a relação de causalidade. E aí eu vou agora compartilhar com vocês na tela o Código Penal. Olha só. Eu estou compartilhando o Código Penal. Está na tela. Dentro do Código Penal, eu fui para o 13. Olhem, professor Renato, professor Renzetti, olhem o grau de complexidade de uma questão que é para a magistratura e Ministério Público essa questão. Aqui eu tenho a chamada teoria da equivalência dos antecedentes causais, a chamada conditio sine qua non. Causa é toda ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Se nós eliminarmos o tiro, o resultado não teria ocorrido como ocorreu. Se nós eliminarmos a falta de atendimento médico, o resultado não teria ocorrido como ocorreu. Então, não tem nenhuma dúvida de que, se houvesse só o caput, os dois responderiam por homicídio consumado. Não tem nenhuma dúvida disso. Não tem nenhuma dúvida. Bom, quanto ao médico, a gente nem discute, eu nem discuto, porque o gabarito está certo, é homicídio consumado. O médico é garante, artigo 13, parágrafo 2º. E o garantidor não responde pela simples omissão. O garantidor responde pelo resultado naturalístico que deveria ter evitado e não evitou. Muito bem, a discussão está no atirador. Eu quero que todos vocês façam a seguinte elucubração mental aqui. Troquem o fogo pela falta de atendimento médico. É normal, é natural que o médico plantonista, vendo um paciente gravemente enfermo, como foi o caso, não é que o médico não estava lá, ele estava, viu a gravidade e cruzou os braços se negando a atender. Isto é normal? Isto é natural? Vocês conhecem casos assim? Quantos casos vocês conhecem de médicos que, vendo uma pessoa baleada no peito, dizem, eu não vou atender porque eu estou em greve? Isto acaba sendo algo absolutamente imprevisível. Isto acaba sendo algo que não está num desdobramento causal normal, natural, esperado. O desdobramento causal não é normal, pelo contrário, há o rompimento do desdobramento causal. Por quê? Porque este resultado, ele acaba sendo imprevisível, inesperado. Não é normal que os médicos procedam da forma como este médico procedeu. É por isso que o Código Penal traz
uma cláusula salvatória. Porque se fosse só o caput, do 13, causa é toda ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Bom, a gente voltaria ao infinito. Tudo seria causa. Eu teria que punir o inventor da pólvora, pensa. Porque ontem o sujeito matou a tiros alguém. A gente brinca, né? Eu teria que punir o pai e a mãe do réu, porque mantiveram relação sexual há 20 anos e o réu nasceu. Vocês me entendem? Justamente para evitar este apetite punitivo, este regresso ao infinito da condício sine qua non, é que existe, olhem na tela, o parágrafo 1º, superveniência de causa independente. A superveniência de causa relativamente independente. O que é isso? Superveniência é o que vem depois. Então, é a omissão do médico, é o que veio depois do tiro. Exclui a imputação. Qual imputação? De homicídio consumado, quando por si só produziu o resultado. Mas aí vem um ponto e vírgula. Não é que a gente deixa o atirador impune. Não. Os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. E nós temos uma das alternativas que diz o seguinte: o médico responde pela consumação e o atirador pela tentativa. Se nós partirmos da teoria da equivalência dos antecedentes causais, que foi o que a banca considerou no caput, os dois respondem pela consumação, o médico e o atirador. Este foi o gabarito. Agora, no momento em que você interpreta o que ocorreu ali na questão, a partir do parágrafo 1º, nós temos outra base teórica, é outra teoria, a teoria da causalidade adequada. O médico continua respondendo pelo crime consumado, mas o atirador tem excluída a imputação quanto à consumação, e ele responde pelos atos anteriores. A questão diz que ele atirou para matar, tentativa. Então, me parece absolutamente plausível a alternativa que diz é tentativa para o atirador e é consumação para o médico. Existe esta alternativa. Então, nós temos, pelo menos, duas alternativas plausíveis de resposta, dependendo da fundamentação teórica. Esta me parece, ela é muito forte aqui. A banca, professor Renato, ela deveria, a meu ver, com todo respeito, vestir as sandálias da humildade aqui e, de ofício, já dizer que esta questão está anulada, com todo o respeito que eu tenho pela querida banca FGV. Professor Renato, passo a palavra para o senhor de novo. Isso tudo que você falou era uma questão objetiva. Imagina, eu tenho um professor que é uma fera. Gostaram de Salim? Salim não é bom, não. Salim é extraordinário. Se ele tem que levar 10 minutos para poder fundamentar uma questão objetiva, vocês já viram o nível dessa prova, né? E fundamentou com a maestria impressionante. Esse foi o nível da prova. Como o professor Salim disse, foi essa questão uma questão para a magistratura, Ministério Público, talvez até para uma questão discursiva, e não para uma questão de uma prova objetiva, né? Professor Renato, nós estudamos esse tipo de comportamento hoje em pós-graduação. Eu levo para os meus alunos até de mestrado isso. Quer dizer, a superveniência de uma causa relativamente independente. Então, depois do tiro, vem o fogo, vem o acidente de trânsito da ambulância que está levando a vítima para o hospital, ou no hospital a vítima contrai infecção hospitalar, ou contrai Covid, ou morre pela omissão do médico. Tudo isso a gente discute em pós-graduação e os caras me pedem numa prova objetiva de OAB. Por favor, né? Pois é. Mas erraram feio na mão. Amanda, você tem aí as cores, as questões que nós discutimos aí de recursos nas cores devidas da prova? Coloca aí para a gente dar uma olhadinha. Olha aí, ó, prova branca. Deixa um minutinho aí, ó. Quem quiser tirar foto aí que eu vou mudar a foto. Depois da prova branca, a gente tem prova verde. Quem quiser, tira uma foto aí, ó. As questões que são passíveis de recurso. Próxima. Prova amarela.
E também, por último, a prova azul. Pessoal, vocês vão falar assim, Renato, mas não tem mais questões que cabem recurso? Essas foram as questões que os nossos professores, os professores dos 6 cursos online, identificaram como passíveis de recurso. Existem outras questões que estavam difíceis, mas a nossa equipe não conseguiu identificar. Agora, é claro que vocês aí, com certeza, pode ser que encontrem outras questões com fundamento para recurso. Para nós, do SES, essas seriam as 5 questões passíveis de recurso e passíveis de ser anuladas. Quem sabe, aí, como o Salim falou, vamos apelar ao bom senso da banca examinadora para quem sabe que ela, de ofício, já anule algumas questões para se fazer justiça aí para vocês que vão se submeter ao exame de ordem. Lembrando aí que nossos cursos dos SES continuam com promoção, 35% até amanhã. Depois vai diminuir o desconto. E se você quer fazer direito penal, olha aí, olha o nível do nosso professor, extraordinário. Salim é um talento, um homem sabe muito. E direito do trabalho, tem um velhinho aqui que também, eu sou novato, eu só tenho 20 anos que eu ministro aulas para a OAB, comecei agora a minha carreira, tem Rogério Renzetti, ainda tem Letícia junto com a gente. Galera, era o que a gente tinha para falar para vocês. Não adianta eu trazer aqui outras questões para discutir, que os nossos professores não chegaram a nenhuma conclusão. A gente não pode também perder tempo com vocês. Agora, essas 5 questões, é interessante que depois, quando começar o curso, nós não podemos fazer recurso. É o próprio candidato, individualmente, que faz os recursos. É interessante que vocês peguem a fundamentação. Se vocês quiserem ver essas questões que cabem recurso de novo, entra no nosso site, gabarito.ses.com.br, gabarito.ses.com.br, e lá você vai ver o comentário de todas as questões e também comentário dessas questões que nós acabamos de analisar. Salim, tem alguma pergunta aí no chat que temos que responder? Será disponibilizado modelo de recurso? Olha aí, lá no nosso gabarito a gente tem, mas amanhã a gente vai fazer para vocês aí, vamos apresentar para vocês algum modelozinho escrito de recurso pequenininho, só para ter como referência. Lembrando que o recurso ele é individual, cada um de vocês tem que fazer o recurso. Agora, é claro que se a questão for anulada em função de um recurso de uma pessoa, vai beneficiar a todas as pessoas, né? Como se faz recurso onde impetra? Ainda não iniciou o prazo para recurso. Assim que eu começar o prazo para recurso, nós vamos informar no SES para vocês. Gente, começou o prazo para recurso. E pode ter tranquilidade que muita gente, aliás, a maioria dos candidatos tem interesse em recorrer, né? Porque a reprovação foi em massa. O pessoal agradecendo, Wagner, muito boa transmissão, estão de parabéns. Olha aí, quando começa o prazo para recurso, ainda não, depende da publicação da OAB com a lista definitiva. Se eu não me engano, Rogério, acho que é dia 2, né? Dia 2 de julho, entendeu? Mas atentos, porque pode acontecer, né, da questão ser anulada de ofício pela própria OAB. Não é verdade? Aqui o Eric. Professor, os examinadores geralmente ficam silentes quando acontece uma coisa dessas? Veja, depende. A FGV, normalmente, ela não se manifesta muito, não. Agora, a OAB, ela é mais sensível a críticas, né? E veja, quando eu fiz hoje a crítica ao coordenador nacional da OAB, eu não fiz crítica ao coordenador, fiz crítica à prova. Eu considero que o Simonetti foi, nos últimos tempos, um coordenador que lutou muito pela transparência e pela melhoria do exame de ordem. E a gente não pode dizer só fazer crítica. Nas últimas provas da OAB e FGV, a prova foi uma prova bem elaborada. Agora, essa não. Essa, como se diz na gíria aqui no Nordeste, desandou a maionese. Então, a crítica não é para a pessoa, longe disso. A crítica é para o sistema, para a prova que foi elaborada. E a gente ficou chateado porque havia uma garantia, uma promessa de que a prova seria no mesmo nível das anteriores, e isso não aconteceu. Bom,
Com certeza nós vamos fazer aí o modelinho dos recursos, eu vou pedir a Salim e a Rogério, vamos fazer com calma, com os fundamentos jurídicos para vocês recorrerem. Como temos tranquilidade, como não abriu o prazo, a gente vai fazer, porque não deu tempo, gente. De ontem para hoje, a gente só está dormindo, acordando, toma live, toma isso, toma aquilo, a gente não está parando para nada, a Salim da Hermes trabalhou o dia todo, né? Eu que sou vagabundo hoje, mas o Salim não, entendeu? Eu era Ministério Público, pedi exoneração, então, mas Salim não, é trabalhador. E Rogério também dá aula em faculdade, dá aula aqui, advoga ali, ou seja, não é fácil, né, gente? Mas é isso, queria agradecer a presença de vocês aí, quase 1.500 pessoas assistindo a nossa live, Salim, sinal que a gente prestou um bom serviço, apresentou um bom conteúdo. Obrigado, Salim, obrigado, Rogério. Uma palavra final, Salim? Palavra final, Rogério? Sim. Bom, agradecer a todos vocês, tá? Dizer que a gente trabalha duro e trabalha sério aqui, tá? Não é à toa que o CERS tem uma história de mais de 120 mil aprovações na OAB, tá? Amanhã de manhã, às 8 horas, você que tem interesse na segunda fase em penal, eu estarei ao vivo falando numa live sobre o penal segunda fase, tá? Muita gente perguntando aqui, eu vi o Davi, sobre o VADMECUM que eu indico, etc. Tudo isso eu falo amanhã, Davi, às 8 horas, tá? E depois, às 19, sobre outro tema de segunda fase. Eu quero encerrar trazendo o que disse a Camila aqui. Eu gostei muito do que ela disse. A Camila disse assim, gente, vamos nos unir. Juntos somos mais fortes para a anulação das questões. Vejam, vocês não estão concorrendo um com os outros, vocês estão concorrendo consigo mesmo. Quer dizer, tirou a pontuação exigida, passou, não tirou, reprovou. Então, é bom para todo mundo que a gente consiga êxito aí nesses pleitos, tá? Da minha parte, obrigado, professor Renato, obrigado, professor Renzetti, tá bem? Obrigado, Sérgio. Estamos juntos e vamos juntos. Obrigado, pessoal. Boa noite. Foi sensacional. Hoje o público, com certeza, acho que massa aqui foi o pessoal do 38, 39. Não perca tempo. O seu Salim já alertou, está certo. A nossa contagem é mega regressiva. Agora, nós estamos praticamente na terça-feira, 54 dias para a prova. Então, você não perde nada. Tem o Seguro SES. Vamos começar agora a preparação. E a partir de amanhã, 8 horas da manhã, Renatão, temos nossas lives. Vamos dar sequência aí com todas as explicações da segunda fase. Quem está em trabalho com a gente, fica aí o convite, porque a live é o momento ideal para você sanar suas dúvidas. Está com dúvida, não compra. Vai lá com a gente amanhã, depois você compra na hora e a gente bate um papo. Mas você não pode ficar pensando muito. Vou pensar, vou refletir, vou aguardar o resultado do gabarito dos recursos. Não faça isso, porque senão não vai dar tempo. Muito obrigado, meus amigos. Juntos. Valeu, galera. Agradecendo a nossa equipe técnica, Amanda, Alisson e Ed, como sempre, uma equipe maravilhosa que não deixa nada falhar. Nossa equipe é 10. Obrigado aí, gente. Boa noite. Vamos juntos. Não desistam. Vamos lutar pelos nossos sonhos. Tchau, galera. Valeu.